Limite da função composta. Sabendo que o limite de f de x com x tendendo a k é igual a A, e G é uma função contínua cujo domínio contém A, então o limite de x tendendo a k de G de f de x é igual a G do limite de x tendendo a k f de x, que é igual a G de A. Aqui, o exemplo 1. Calcular o limite de x tendendo a 10, logaritmo de 100x. Então, logaritmo aqui de 100x é uma função composta. Então, aplicando essa definição, temos o logaritmo de x tendendo a 10. O limite de x tendendo a 10, logaritmo de 100x, é igual ao logaritmo, em parênteses, limite de x tendendo a 10, 100x, que é igual ao logaritmo de x tendendo a 10, limite de 1000, porque substituindo 10 no x, 100 vezes 10 dá 1000, que é igual ao logaritmo de 1000. Recalculando isso aqui, 1000, né? Logaritmo de 1000 é igual ao logaritmo de 10 ao cubo. Pela propriedade do logaritmo, o expoente aqui fica multiplicando, vai ficar 3, né? Logaritmo de 10. Ora, como o logaritmo aqui de A, da base A, de A é igual a 1. Né? O logaritmo com a base é igual ao logaritmando, é igual a 1. Então, temos 3 vezes 1, que é igual a 3. Aqui no exemplo 2, calcular o limite de x tendendo a π sobre 2, seno de 4x. Seno de 4x é uma função composta. Um detalhe importante aqui, observando aqui no ciclo trigonométrico, de raio 1, no ciclo de raio 1. Então, aqui eu tenho o ponto A. Nesse ponto A aqui, então, eu tenho 1 e 0. Ora, no eixo x, eu tenho os valores de cosseno, com o valor de x. Em x é valor de cosseno. O y é valor do seno. Então, cosseno de 0 grau aqui é 1, e seno de 0 grau é 0, que é valor de y. Cosseno de 0 grau é 1, porque 1 é o valor de x. E seno de 0 grau é 0, porque o 0 aqui é valor de y. Aqui, para π sobre 2 ou 90 graus, π sobre 2 ou 90 graus, né? Cosseno de 90 graus é 0, porque no eixo y aqui o x vale 0. E seno de 90 graus é 1, porque aqui o y aqui vale 1. E aqui é 180 graus no ponto C. Então, cosseno de 180 é menos 1, porque o valor de x aqui vale menos 1. E seno de 180 graus, ou seno de π, é igual a 0, porque o y vale 0. Aqui é 3π sobre 2, ou 270 graus. Então, cosseno de 270 graus, ou cosseno de 3π sobre 2, é 0, porque o y nesse ponto vale 0. E seno de 3π sobre 2,
ou de 270 graus vale menos 1, porque o y aqui vale menos 1. Outro detalhe também, ó, se eu calcular aqui o cosseno de 30 graus, tá aqui, ele vai ser positivo, né? Ele vai ser positivo, porque o x aqui é positivo, primeiro quadrante, né? E o seno de 30 graus é positivo também, porque o y aqui é positivo, né? Primeiro quadrante. Aí, cosseno de menos 30. Então, menos 30 está no sentido horário. 30, sentido anti-horário. Anti-horário nessa condição, positivo. Horário nesse sentido aqui, negativo. Então, cosseno de menos 30 vai estar aqui, é positivo, porque está no quarto quadrante, o valor de x é positivo, então o cosseno é positivo. E seno de menos 30 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o y é negativo, então o seno é negativo. Isso aqui é só para orientação assim, para o próximo resolução do exercício. Veja aqui a solução. Temos aqui limite de x tendendo a π sobre 2, seno de 4x é igual a seno, coloco o seno fora, né? Calculo o limite só de 4x, vai ficar limite de x tendendo a π sobre 2 de 4x, que é igual ao limite de x tendendo a π sobre 2, 4 vezes π sobre 2, né? Que é igual, né? 4π sobre 2 dá 2π, é igual a seno de 2π. E seno de 2π é zero, porque completa o círculo trigonométrico. Faz todo esse círculo aqui, volta aqui nesse ponto. Então, o seno aqui nesse ponto é zero. Então, o exemplo 3. Calcular o limite de x tendendo a 3π sobre 2, cosseno de π sobre 2 menos x. Então, cosseno de 3π sobre 2, cosseno de π sobre 2 menos x, que é igual. Coloco o cosseno fora, calculo o limite só do que está entre parênteses aqui. Então, vai ficar cosseno de 3π sobre 2, π sobre 2 menos x. Vai ficar o cosseno de limite de 3π sobre 2, né? De π sobre 2 menos 3π sobre 2, que é igual a cosseno de menos π. Porque 3π sobre 2 menos π sobre 2, né? 3π menos π dá 2π. Dividido por 2 dá 1. Né? Então, vai ficar menos π. Então, cosseno de menos π. Ó, menos π está no sentido horário. Né? Se nesse sentido aqui é π positivo, então, no sentido horário, vindo para cá, que é menos π, coincide ao mesmo valor. E cosseno aqui nesse ponto é menos 1. Então, vai ser igual a menos 1.